Olá, eu sou Raquel, estudante do curso de Letras Libras da UFRB, e esse aqui é o Línguas em Cast do Babel, Programa de Extensão em Línguas da UFRB. Esse Línguas em Cast será apresentado por mim, pela minha colega Stephanie, também graduanda do curso de Letras Libras, e pela professora Cirlara. Nós faremos uma série de vídeos abordando temas muito interessantes sobre ensino, aquisição e aprendizagem de línguas. E nós traremos convidados e convidadas que manjam sobre o assunto. Fique agora com o nosso Línguas em Cast. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou a Cirlara, a professora Cirlara. E eu sou Stephanie. E hoje iniciaremos mais um Línguas em Cast aqui do Babel. E hoje nós estamos com o tema Português como Língua Estrangeira com o professor Diogo. Seja bem-vindo. Obrigado, Raquel. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, e para começar a apresentação, professor, nós já temos aqui um desafio para você. E aí, topa? Topo! Aqui já é assim. Nós já começamos assim. O professor Hilário vai colocar um time aí na tela. Aqui. Uhum. Opa. Calma, time. Socorro. Pode ser que eu não muito errado. E o desafio é que você se apresente em 60 segundos. Quem precisa conhecer Diogo precisa saber o quê? Em 60 segundos a partir de agora. 1, 2, 3. Então, meu nome é Diogo Oliveira, eu nasci em Aracaju, Sergipe, eu moro em Salvador desde... Então, gente, eu sou o professor Diogo, eu atuo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do Centro de Formação de Professores na área de língua inglesa. Eu tenho trabalhado ultimamente com os temas, né, de ensino de língua inglesa na abordagem translingue e tenho iniciado uma formação aí dos nossos estudantes de língua inglesa em relação ao português como língua estrangeira ou língua adicional, tá? Eu fiz mestrado e doutorado na UFBA, na linha de linguística aplicada, com meu mestrado feito em português como língua estrangeira e o meu doutorado sobre multilinguismo e perspectiva translingue. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder contribuir um pouquinho com a temática do português como língua estrangeira, já que é um tema pelo qual eu tenho muito carinho, tá? Então, eu espero que seja uma manhã produtiva. Fiz menos. Viva! 2 segundos a menos. No tempo. Prontinho. Agora a gente tem outro desafio, viu, professor? Vamos lá. É só no desafio aqui. O professor Hilário vai compartilhar aqui com a gente novamente agora. Você vai escolher um número. Cada número vai revelar um tema aí. E Stephanie vai fazer algumas perguntinhas de acordo com o tema. Okay. Essa é da roleta. Aqui, não é isso? Falha nossa. Aí, peraí, calma aí, deixa eu colocar. Aqui. Não, gente, já sei. Só colocar ali em cima, abre a caixa. A caixinha. Isso. Aí, falha nossa. E aí, professor Diogo, qual caixinha você quer? Qual número, né? Primeiro. Vamos no 5. 5. Polêmica. Já começou Já bem. começa na polêmica. Gente! E essa polêmica, Stephanie? Nossa! Antes de eu ler aqui, estão me ouvindo bem? Sim. Uhum. Estão me ouvindo bem? Só para não cortar no... Sim, Stephanie. Uhum.
Só está um pouquinho atrasado, pronto, mas a beleza. gente ouve. Então, polêmica, professor Diogo. Ai, Jesus. Então, professor Diogo, você acha mais fácil um brasileiro ensinar inglês como língua estrangeira ou português como língua estrangeira? Conta aí pra gente. Então, eu não diria que ensinar uma língua é mais fácil ou mais difícil, né, do que outra, porque eu não acredito que exista língua mais difícil ou língua mais fácil, né, de se ensinar. Até porque você pode ser brasileiro, por exemplo, e não falar português, né? A gente começa já questionando algumas questões aí, né? Porque a gente pode ser brasileiro em outras línguas, né? Mas, assim, eu falo brasileiro falantes de outras línguas, por exemplo, os indígenas, né? Que não têm o português aí como língua primeira, né? Como nós temos comunidades de imigrantes também, no sul do país, no sudeste. Bom, mas para brasileiros que falam português, né, que é a grande maioria do nosso país, do nosso território, o que é interessante nessa pergunta, a gente problematizar um pouquinho, é a gente se colocar na posição de aprendiz dessa língua, né? Eu digo no sentido de a gente precisar estrangeirizar o português, tornar essa língua estranha. O que eu quero dizer com isso? Porque quando a gente ensina português, a gente começa a se fazer várias perguntas, e eu não digo que isso não é feito também em língua inglesa, né? Já que eu atuo nessas duas línguas, eu não digo que isso não acontece. Acontece sim, mas nós somos falantes nativos da língua portuguesa e a gente tem que se colocar na posição de eu não sei tudo sobre essa língua, né? Porque a gente começa a se perguntar que variedade de língua eu vou ensinar, né? Que português é esse que eu vou mostrar para os meus alunos, que a gente vai construir junto? E isso traz desafios, porque muitos e muitas pensam que a gente vai ensinar gramática, né? A gente ainda tem, embora já se tenha uma gama aí de perspectivas e metodologias de ensino de língua portuguesa, claro que bem pouco em comparação à língua inglesa, né? Mas a gente já tem algumas perspectivas mais abertas, mas ainda assim a gente ainda pensa que ensinar português é abrir a gramática lá e começar a ensinar a conjugação de verbo, né? Eu acho que a língua está muito além disso. Então, eu acho que ensinar português se torna mais complexo, não vou dizer mais difícil, mais complexo, pela falta de formação na área do ensino de português como língua estrangeira. Eu vou falar português como língua estrangeira porque é um nome bem mais difundido, mas eu tenho atualmente trabalhado dentro de uma perspectiva de português como língua adicional, tá? Que é PLA. Mas eu vou falar português como língua estrangeira porque é um termo mais difundido. Então, a gente precisa de formação para isso. Então, formação para inglês a gente tem no Brasil inteiro, né? Mas em relação à PLE, nós temos na UFBA apenas, aqui, né, mais próximo, em Brasília, na Unicamp, né, em alguma outra universidade. Então, e agora na UFRB a gente está tendo a formação a partir da extensão, não como um curso de graduação mesmo. Então, eu acho que ensinar inglês acaba sendo mais fácil pela disponibilidade de formação, pelas discussões sobre teorias e metodologias de ensino, e português acaba sendo mais complexo porque é uma língua que a gente meio que assume, né, que já sabe, que já fala, mas o desafio aí é como a gente tornar essa língua estrangeira para que eu possa conhecê-la melhor, né, e poder construir essa língua conjuntamente com meus alunos. Respondi. Claro! Muito bem Muito respondido. Sim. Eu achei muito interessante que você fala, né? Tipo, todo brasileiro fala português, sabe português, né? A gente tem um caso dos surdos, né? Sobretudo, que está mais próximo da nossa realidade, mas temos infinidade Pois é, e são brasileiros, né? Então a gente tem que pensar nisso. É que nem você vai... Não é igual, mas eu tenho esse sentimento, né, de quando
você é brasileiro, você vai para fora e você passa um tempinho nos Estados Unidos, aí você volta, você já pode ensinar, né? Porque você passou um tempinho, você conheceu a língua. Então, a gente requer, mesmo sendo brasileiro, uma formação, né, para o ensino dessa língua. E a PLE e PLA é uma área muito carente disso. Né? Então, eu estou trazendo isso agora para a UFRB, com curso de extensão, mas quem sabe a gente pode pensar em disciplinas, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa discussão. E essa discussão ela não passa apenas, né, Silara, pela língua. Eu acho que isso, toda a discussão que a gente tem, ela vai abranger as línguas de maneira geral, a Babel mesmo. Né? Eu acho que o mais interessante é que essas discussões ela venham e outras línguas possam se aproveitar, né, do que a gente está fazendo. Sim, com certeza. Vamos abrir mais uma caixinha? Vamos lá. Vamos lá, tá corajoso, tá corajoso. A polêmica já foi, né? Mas essa polêmica é bem polêmica, viu? A polêmica é bem uma polêmica. menos polêmica. Outro Eu número. vou fazer em libras. Agora, será que número assim vai ser assim ou assim? Eu nunca lembro. Acho que é assim, né? Qual seria para número? Me ajudem. É 2? 2 quantidades. Uhum. Então, vamos 2. Pessoal. Eita, pessoal! Sou a celebridade agora. Né? E aí, Stephanie, você consegue ler pra gente? Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Acho que a internet ficou... Então, estão me ouvindo? Sim. Pronto. Eu estava um pouco travada, não ouvi direito. Então, professor, como e quando surgiu o seu interesse pelo ensino de português como língua estrangeira? E quais são as atividades que você realiza atualmente com essa temática? Então, como eu falei, eu fiz toda a minha formação na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia, e eu entrei no curso de letras para fazer língua inglesa, mas para fazer língua inglesa não para ensinar. Né? Eu entrei para fazer inglês para ser tradutor, e porque ainda assim, muitos alunos, quando entram no curso de letras, eles têm uma resistência muito grande com a questão do ensino, né? E eu fui esse aluno também, falei, nossa, eu não quero ensinar de jeito nenhum, né? Isso não é vida. E minha família ficava assim, nossa, mas você vai ser professor, né? Aí eu falei, aí não vou ser professor. Porque a gente não tem um incentivo, né? A gente não tem um estímulo para ser professor, embora a gente saiba da importância da educação, da formação de professores, infelizmente o nosso país, principalmente nos últimos anos, né, não tem dado a devida atenção à formação e a um trabalho atrativo. Né? Porque ser advogado é muito atrativo, ser médico é muito atrativo, né? Ser professor, não. Já começar pelo salário e pelo reconhecimento também. Então, eu falei, não vou fazer licenciatura. E lá a gente pode escolher licenciatura e bacharelado, né? Ou fazer os dois. Então, eu fazia as disciplinas de bacharel. Eu falei, não, eu quero ser tradutor. Acho muito chique você ser tradutor, né? Eu quero trabalhar traduzindo textos científicos. Aí eu comecei a fazer disciplina de tradução e eu detestei. Falei, isso não é para mim. E eu não fazia nenhuma disciplina pedagógica, né? Porque as pedagógicas são apenas da licenciatura. Só que aí, no belo 6º semestre, né, mais da metade do meu curso, eu já estava pensando em desistir, né? Sinceramente, estava pensando em desistir, o que todo mundo passa, né, Lara? Eu acho que todo mundo vai passar por isso. Falei, não, eu vou largar isso, letras não é para mim, vou fazer, sei lá, veterinária. Né? Não tem nada a ver. Mas aí eu peguei uma disciplina no 6º semestre com a professora Edileise Mendes, que é um grande nome na área de ensino de português como língua estrangeira, né? Eu vi lá na oferta, né, português, introdução aos estudos de português como língua estrangeira. Aí eu fiquei assim, nossa, o que é isso? Introdução aos estudos do português como língua estrangeira. Aí me chamou a atenção, eu não sabia
nada da área, porque eu não tive essa discussão na graduação, né, em língua inglesa. Falei, vou fazer. E aí eu pensei que a aula seria em inglês. Eu mandei um e-mail para a professora. A aula vai ser em inglês? Olha, a pessoa totalmente ignorante, né? Como é que vai ser isso? Eu vou ensinar inglês para falantes de inglês, né? E ela me respondeu o e-mail antes da aula. Eu falei, não, as aulas são em português, é uma área nova. Eu falei, tá bom, eu vou começar a assistir. Quando eu comecei a fazer esse curso, minha vida mudou. Né? Minha vida, assim, em letras, mudou. Eu falei, olha, eu quero ser professor. Eu quero ser que nem essa mulher. Sabe aquele professor que te inspira? Edileise foi a mulher que me inspirou, assim, em tudo na vida. Eu entrei na linguística aplicada por causa dela, porque até aquele momento eu não sabia que existia linguística aplicada. Então, imagina, eu estou num curso muito conceituado, que é o curso de letras da UFBA, né, com professores excelentes. Até o meu 6º semestre, ou seja, 3 anos de curso, eu nunca tinha ouvido falar nem de português para estrangeiros e nem de linguística aplicada. Eu não sabia o que era aquilo. Então, eu poderia ter saído da minha formação sem essa formação, né? Então, foi ali que eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ensinar. Então, eu comecei a me motivar mais, e não apenas a ensino de português, porque eu comecei com o ensino de inglês. A partir dessa disciplina que eu me inscrevi no NUPEL, né, que é um curso de extensão, no programa de extensão da UFBA, que é muito famoso também aqui na Bahia, né? Então, eu comecei a dar aula de língua inglesa, mas eu dava aula de língua inglesa adotando a metodologia que eu via nas aulas de português como língua estrangeira, né? Então, a discussão que eu tinha lá com o Edileise, eu tentava aplicar na minha sala de aula ensinando inglês. E foi a partir daí que ela começou a me convidar. Eu, uma aluna de graduação, eu comecei a fazer parte de um portal. Eu vou deixar uns links aqui para depois, se vocês puderem, né, publicar, que é o portal de português do professor de português como língua estrangeira. Portal do professor de português de língua estrangeira, que é o PPP-LIEC, em que ele traz atividades gratuitas em língua portuguesa para estrangeiros de todos os países que têm o português como língua materna. E eu fiz parte da equipe que produziu os primeiros materiais aqui no Brasil. Então, era graduação ainda, eu estava aprendendo. Ela, não, vou te colocar lá. E aí eu comecei a me interessar ainda mais por questões de materiais didáticos, né? Aí depois eu comecei a dar aula no Mais Médicos, né? O programa do governo federal, o MEC me convidou, porque a Edileise me indicou também, né? Na graduação ainda, gente, isso foi uma coisa muito louca, assim, né? Eu trabalhando lá com vários doutores e mestres na área, na graduação, assim, e aquilo ali foi algo, assim, que mudou a minha vida, né? E eu comecei a desenvolver outras coisas. Eu produzi o livro, né? Agora que vai sair um livro da Casa do Brasil, do Editora, que é um material didático de português como língua estrangeira. Eu também vou deixar uns links aqui depois para vocês divulgarem, que é o Brasil Intercultural. E aí eu trabalhando sempre nos dois, né? Português e inglês. Eu acho que a gente não precisa dissociar, a gente não precisa ser só de uma língua, né? Quem está no Babel sabe, já que nós estamos aqui tentando promover o multilinguismo mesmo. A gente quer ser multilingüe, ou nós já somos multilingües, mas que isso seja trazido à tona. E agora, o que eu tenho desenvolvido? Então, tem um livro, né, que a gente publicou esse ano, não, no final do ano passado, mas a gente está divulgando esse ano, né? Agora, na UFRB, eu estou com um projeto de extensão justamente focado na introdução da língua portuguesa como língua estrangeira, e eu tenho um bolsista de extensão, né? E a gente está com o projeto Teletandem. Não sei se vocês conhecem o Teletandem, mas o Teletandem é esse contato de alunos de uma universidade dos Estados Unidos com os nossos alunos aqui do Recôncavo, que é uma parceria com a Universidade de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos. E, paralelo a esses encontros, a gente faz um encontro de formação com os meninos e meninas que participam, né? São 6 estudantes que a gente tem, todos da área de língua inglesa, em que a gente vai discutindo como foram as sessões, e eles se colocam na posição de professor de português, porque eles têm 30 minutos para falar em português e dar dicas, ensinar um pouco, né? Então, eles estão tendo essa formação conosco agora. Então, é isso que eu tenho feito em relação ao português neste momento. Nossa, isso que você falou eu achei muito interessante, né? No momento que a gente desiste de tudo, a gente encontra outros caminhos. Eu acho que a educação ela é um pouco assim, né?
Gente, Uhum. quem não chegou nesse momento de querer desistir tudo, tá vivendo errado, É porque a não gente não é? encontrou a pessoa. Sabe aquela coisa, não encontrou a pessoa certa? É isso. É, Você não exatamente. encontrou a pessoa certa no curso ainda, sabe? Ou a discussão certa, ou a área certa, né? Então, eu acho que a gente sempre passa por essas crises, né? Mas quando a gente conhece, né, aquilo que mais nos representa, tudo muda, assim. E mudou de fato. Então, eu só estou ensinando agora por conta dessa experiência que eu tive lá em 2012, então tem 2011, então já tem mais de 10 anos que isso aconteceu. E foi por causa disso que eu estou na linguística aplicada, que eu fiz meu PIBIC em linguística aplicada, no mestrado em linguística aplicada, doutorado em linguística aplicada. Eu achei interessante também porque você fez o caminho mais ou menos inverso, né? Que a gente primeiro se forma naquela língua estrangeira e fica dando aula naquilo, e em algum momento surge a oportunidade de ensinar português, né? Como língua estrangeira, como língua adicional. E você fez o caminho, na verdade, Isso mesmo. essa, assim, né? De pensar. Eu fiz sempre as duas, né? E isso culminou no meu mestrado, porque o meu mestrado foi justamente no ensino de português para estrangeiros lá nos Estados Unidos, e foi ali que eu consegui mais fincar o meu pé aí no PLE. Mas o inglês ainda é meu amor também. As línguas, elas não competem, tá, gente? Elas só contribuem para a minha formação. Muito bem. Vamos abrir outra caixinha? Vamos lá. Cadê? Aqui. Mais um número. Em livros também? Vamos lá. Uhum. Aprendizagem. Aprendizagem. Então, professor, quais recursos você utiliza para o ensino do português como língua estrangeira? A gente tem essa curiosidade aí. Eu vou deixar aqui, justamente, eu já acabei falando disso, né? Eu vou deixar aqui o link, posso colocar no chat mesmo? Pode. E se vocês quiserem abrir depois, tem muitas atividades aí no PPPLE, foi o site que eu falei para vocês, que é o portal do professor de português língua estrangeira. Vocês podem fazer o login gratuitamente, e vocês têm lá acesso a atividades didáticas em 3 níveis de proficiência, né? O básico, intermediário e avançado. Essas atividades foram produzidas pelos próprios pesquisadores dos países. Então, se vocês, por exemplo, querem dar aula de português, né? Mas vocês querem pegar alguma coisa de Timor-Leste, vocês não sabem encontrar material de Timor-Leste, você vai nesse site, lá tem atividades do Timor-Leste, básico, intermediário e avançado. Olha que legal. Não, agora eu quero ensinar um pouquinho de Moçambique. Vocês vão lá, tem atividades didáticas de Moçambique gratuitamente para vocês, né? Agora eu quero Portugal, eu quero fazer esse contraste da pronúncia de português de Portugal, português brasileiro. E lá nós temos materiais autênticos, né, que são circulados nos países, textos que são circulados nos próprios países, vídeos que são circulados nos próprios países. Então, eu acho que é um recurso assim sensacional. Não é porque eu fiz parte da equipe, mas é porque eu acho que isso democratiza, né? E a gente justamente traz essa ideia da diversidade da língua portuguesa, não apenas do português do Brasil. Acho que isso dá um up assim, na formação dos nossos alunos, para a gente conhecer essa heterogeneidade dos portugueses em todo o mundo, né? Porque o português é uma língua que está nos todos os continentes. Então, como é isso, né? Esse português lá da Ásia, esse português da África, da Europa, da América. Então, eu tendo ultimamente, como eu estou na UFRB, eu não tenho ensinado, não tem tempo, né, gente? De ensinar português como língua estrangeira, mas antes da UFRB, eu estava atuando também em inglês e português, eu utilizei bastante. E é claro que tem um livro didático, eu vou fazer o jabá, né? Então, eu usei bastante o livro Brasil Intercultural, que é um material que tem uma perspectiva intercultural. Eu vou deixar o link aqui para vocês também, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Já vai dar lá no site, né? E acho que vocês podem baixar o manual do professor gratuitamente, para vocês entenderem qual é a proposta do livro, né? Então, é um livro, esse é o novo Brasil Intercultural,
do qual eu sou autor, né, juntamente com a professora Cibele, que é lá de Malta. Esse foi um livro que foi publicado no ano passado e é o livro do nível básico, né, que tem uma proposta assim, um pouco diferente do que a gente costuma ver de ensino de português. Como eu falei, né, ainda a gente tem um ranço da gramática muito grande assim, nas metodologias de ensino de língua portuguesa. Em relação ao inglês, isso já foi meio que superado, entre aspas, né? Mas o português ainda tem uma perspectiva muito tradicional, mas aí vem, óbvio que tem outros livros, né, gente? Eu estou falando dessa forma bem geral, com uma perspectiva um pouco mais comunicativa. Mas o Brasil Intercultural ele vem com essa pegada de língua, cultura, né, de como a gente pode ensinar competências interculturais, sociolinguísticas, né, com materiais, todos os materiais são autênticos, então são áudios autênticos, a gente traz vídeos do YouTube, eu acho que o YouTube é uma excelente ferramenta para a gente ensinar a língua portuguesa, né, a Netflix, filmes, porque o aluno vai ter contato com a língua em uso. Eu não estou dizendo que ensinar gramática não é importante, mas ela não é o prato principal, vamos dizer assim. Né? Ela surge aí justamente da prática de linguagem em si. Né? Então, eu tendo a priorizar materiais que têm um enfoque muito mais na ação da linguagem do que na gramática como um protagonista. Né? Interessante. No caso, este livro é um livro didático com materiais autênticos, tipo os recursos que utiliza. Todos. Nenhum texto foi produzido assim, sabe aquela coisa, né? Ai, vamos fazer aquela conversinha de telefone. Aí tem aquele diálogo super, né, fake, ou aquele textinho assim, apresentação de família, né? Minha família é assim, minha família é assado, minha mãe tem... Não, tudo que a gente traz aí são textos que circulam e como a gente produz esse material na pandemia, né? Então foi assim um trabalho bem de quase 2 anos, né? E eu no Brasil, a Cibele lá em Malta. Então a gente teve que justamente se embasar em textos digitais, né? Multimodais que circulam nos espaços digitais. Então tem muita coisa aí de espaços digitais. Então a gente trabalha com meme, a gente trabalha com WhatsApp, né? A gente trabalha com e-mail ainda, porque as pessoas ainda escrevem e-mails, enfim, mas com posts, né? A gente está trabalhando também com posts no YouTube, a gente trabalha com manifesto digital, com discussão sobre influencer, né, que está bem na moda você ser influencer. Então, a gente está trazendo essa perspectiva mais contemporânea e de materiais que circulam, de fato, né, nos meios de comunicação aqui no Brasil. Que tudo! Amei. Ótimo, a gente pode, né, divulgar também esse material. Adoro, agradeço. Vamos para mais uma caixinha, então? Let's go. Aqui temos 1 e 2. Curiosidade. Acho que a gente é curiosa em geral, né? Já deu para perceber. Já deu para perceber. Então, professor, nossa curiosidade é: eu tenho que ensinar português em português, senão os alunos não aprendem? Claro que não. Óbvio que não. Claro que eu estou falando isso a partir da perspectiva que eu tenho atuado, como eu falei no começo, que é da translinguagem, né? Que é essa perspectiva teórico-metodológica, pedagógica, né? Em que valoriza todos os recursos que os alunos trazem para a sala de aula para aprender mais. Então, a perspectiva que se embasa muito numa visão de língua sociocultural, né? Vem muito aí do socioculturalismo, em que se dá crédito às línguas que os alunos já falam. Por isso que eu falei para vocês que eu tenho atuado mais a partir de uma perspectiva de português como língua adicional, né? Porque essa questão de língua estrangeira ainda tem, por mais que a própria professora Edileise Mendes ressignifique isso, ainda a palavra estrangeira, né, ela traz toda uma história aí, né, essa língua estrangeira, é uma língua que não é falada, então se o aluno está na China, ele vai aprender português como língua estrangeira, porque lá em Xangai não se fala português, né?
Só não está aprendendo português na Itália, ele vai aprender língua estrangeira. Mas pode ser que esses alunos eles tenham contato com a língua portuguesa diariamente. Eles consomem, né, produtos em língua portuguesa, eles consomem música, filme, eles estão lá no jogo, conversando com o brasileiro o tempo inteiro, mesmo em outro país. Então, por que a gente está chamando dessa língua de estrangeira? Né, quando, na verdade, é uma língua adicional, ou seja, uma língua que ele adiciona ao seu repertório. E a primeira língua dele vai ter um impacto nessa aprendizagem. Muitos chamam de interferência, eu chamo de influência. Eu acho que a língua ela tem uma influência muito forte na outra. O mais importante é a gente saber em que medida essa influência ela vai ser positiva para a aprendizagem. Mas eu nunca digo que ela está interferindo, porque os alunos, automaticamente, a gente faz isso, né? A gente faz relações com todas as línguas que a gente aprende. Então, por que impedir disso acontecer em sala de aula? Por que não incentivar que os alunos façam isso? Então, eu sou totalmente contrária a essa ideia de que você só se ensina a língua pela língua. Isso a gente está na ideia muito dessa língua para falar como nativo, né? Porque nativo só fala aquela língua, e etc e tal. Mas eu digo assim, tá, você, tudo bem que você pode estar conversando com uma pessoa que não saiba tanto português assim, então você, né, usar uma outra língua, inglês, por exemplo, pode, né, dar conta ali da comunicação. Aí as pessoas perguntam, mas o foco é português, não é inglês? Eu falei, eu sei. A gente pode construir sentido em outras línguas para que ele vai aprendendo outras línguas também. Então, pode-se usar o inglês, pode-se usar o francês, eles podem fazer essa relação. O Libras, quantos alunos eu tenho que estão aprendendo inglês e fazem relação com Libras? Né? Não fazem com português, fazem com Libras. Por que eu vou impedir isso? Né? Por que não dá atividade para que os alunos brinquem com as línguas? Né? A gente está tentando aqui trazer essa ideia do aluno brincar, ser criativo, fazer associações mesmo. Então, eu acho que o ensino da língua pela língua, na língua, sobre a língua, ainda tem essa pegada muito colonial, de que só se pode falar uma língua, que só pode falar de um povo, de uma nação. Então, a gente está tentando trazer para o centro o que os alunos já trazem. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de trazer língua, tá? A partir da perspectiva translíngua, que é justamente dessa abertura à diversidade linguística, quando a gente fala de língua, a gente fala de cultura e de experiência. Então, quando eu falo, olha, João, Maria, vocês podem usar português em sala de aula para aprender inglês. Vocês podem usar a sua língua materna, seja o espanhol, Libras, enfim, para aprender português. Porque eu não estou falando apenas para se trazer a língua, eu estou falando de tudo que ele já construiu nessa língua, sendo priorizado e valorizado em sala de aula. Então, meu aluno ele já tem uma experiência com a Libras, meu aluno já tem uma experiência com o espanhol, já tem uma experiência com o inglês, ele tem vivências nessa língua, por que não trazer isso para a sala de aula para que ele aprenda outra? Quando eu falo não pode, ele se cala. É isso que o aluno vai fazer, então eu não vou falar. Né? Porque, nossa, eu tenho tanta coisa para falar sobre família, mas eu não sei, não tenho vocabulário. Então, ele não vai falar nada da sua própria família. Por que não falar isso em português? E, a partir disso, construindo vocabulário em inglês. Ou falando em Libras, e, a partir disso, fazer a construção em português, né? Como é o nosso caso aqui. Então, eu realmente acho que não... Enfim, é a minha perspectiva. Eu acho que é muito mais justa, socialmente falando, né? Eu acho que estudos já têm mostrado que a língua materna do aluno tem um papel fundamental na aprendizagem, mas eu entendo algumas perspectivas mais conservadoras quando dizem, mas o ensino aqui é de português, não é de espanhol, não é de Libras. Eu entendo isso. Então, o professor ele tem que ter uma formação para saber quando essa língua materna pode ser utilizada, quando essa língua vai entrar, com que propósito. Não é também, gente, uma festa, não, um oba-oba, vamos lá, pode falar qualquer coisa aí. Nós somos professores, nós somos profissionais, nós estudamos, nós temos que saber o momento exato, né, pedagogicamente falando, quando essas línguas serão aproveitadas para fins de aprendizagem, né? Então, é tudo pensado, não é uma festa, não é um carnaval em que tudo vale, né? Agora, sim, o que vale é o aluno, o que ele traz. Isso, para mim, é primordial. Então, é isso, né? Pode falar.
esse ensino da língua pela língua, para você, então, é um mito. Não é um mito porque está muito vivo, assim, sabe? Eu acho que existem perspectivas, sabe, Raquel, que elas se embasam nesse talvez mito aí. Posso dizer um mito, mas é um mito muito real ainda, né? Então, é uma prática muito corriqueira. Você já foi minha aluna, a Stephanie já foi minha aluna, e sabe que isso, né? Eu me embaso muito nas línguas que vocês trazem. Quer dizer, eu tento também, né? A gente vai tentando. Mas sabe o que é interessante? Que os próprios alunos, Raquel, eles têm uma perspectiva do que é ensino de língua. Então, por exemplo, quando eu estou ensinando inglês, eu vejo que tem alunos que torcem o nariz quando eu deixo eles falarem português. Deixo não, né? O professor não tem que deixar nada, o aluno já fala, independente. O aluno vai lá e fala. Aí vai colocar em grupo, você acha que o aluno vai falar na língua? Não, ele vai falar português. Não é? Vai falar português. Então, o professor não tem que deixar nada, não. As coisas estão acontecendo. Ele tem que saber como é que eles vão aproveitar isso a seu favor, né? Então, eu acho que é um mito muito vivo. Muitas metodologias ainda se embasam nessa ideia de que tem que ensinar na língua, pela língua, sobre a língua. Eles têm a razão deles, né? Eu não vou dizer que isso é errado, mas eu acho que, para mim, para um tipo de ensino que eu quero ser muito mais aberto, sensível ao sujeito, mais justo socialmente falando, eu preciso me embasar no repertório do aluno. Eu não falo nem na língua, eu falo no repertório que ele traz. Isso pode ser qualquer outra língua, experiência, preconceitos, conceitos que eles trazem de casa, da sua comunidade. Perfeito, professor. Muito, muito bom. As considerações me fez pensar em muitas questões. Polêmico, né? A polêmica não sai ainda, não, porque tem um monte de professor aí que fala, não, isso aí é lenga-lenga, isso aí é, enfim, polêmico. Eu acho assim que, igual você falou, acho que cada proposta tem um objetivo, né? O professor que tem a sua formação, acho que isso é um ponto que eu realmente, eu pelo menos enquanto professor, eu acredito, né? Que o professor ele tem que ser formado, porque a pessoa que foi lá fez o intercâmbio dela lá, ela não vai ter essa maturidade, talvez, né? Pode ser que ela não tenha, de entender quando vai ter essas interferências pedagógicas, né? Lidar com esse cenário, todos os cenários, seja eles quais forem, né? Stephanie, você quer fazer a última pergunta? Antes da última, tivemos mais uma falha nossa aqui. Então, o professor já respondeu uma. Aí eu gostaria que Stephanie fizesse novamente a pergunta da curiosidade. Tá bom? Isso, é uma curiosidade. É fazendo ao vivo, né, gente? É assim isso. mesmo. Mas já tá respondido, depois a gente só... Na verdade, né, a pergunta anterior é mais um mito, né, que todo mundo tem sobre o ensino e a aprendizagem, né, de idiomas, né? Acho que todo mundo tem esse pensamento aí, acha que é esse o caminho, né? Mas, na verdade, se trata de outras alternativas, né, do ensino da língua que são válidas também, né? Então, sim, eu não quero dizer que não vale não, viu, gente? Você trabalhar com questões de gramática ou uma abordagem estritamente comunicativa, enfim, eu acho que você tem que fazer aquilo. Você acredita nisso? Ótimo, segue. Então, mas eu acho que tem que ter muita seriedade, não é simplesmente fazer porque você acha mais fácil, você tem que entender se essa abordagem é mais adequada para as necessidades dos seus alunos, né? E vale. É isso, né? Cada um tem a metodologia, né, que acredita. Sim. Então, professor, nossa próxima pergunta é uma curiosidade, né? Então, nossa experiência, quais são as dificuldades que os alunos americanos sentem, né, durante esse aprendizado da língua portuguesa? Então, eu vou começar falando assim, justamente pegando o gancho do que a gente está falando da questão do multilinguismo, da diversidade, né? Os alunos americanos, mais especificamente dos estadunidenses, né, que foram com os países eu tive mais contato e eu ensinei quando eu fui fazer o meu mestrado, normalmente esses alunos eles já falam o espanhol, né, porque espanhol é uma disciplina obrigatória, né, ou muitos fazem mesmo no ensino obrigatório no ensino médio.
né? E eles vão fazer português porque é uma língua parecida, né? E nas universidades norte-americanas eles dão, pelo menos onde eu fiquei, eles dão assim um apoio, né, um incentivo muito grande para que o aluno eles façam línguas estrangeiras. Então, como eles já fizeram o espanhol, eles vão lá e vão fazer o português, porque eles dizem, é muito mais fácil, porque são línguas muito parecidas, né? E não é só norte-americano, não. Eu vou acabar falando isso de forma bem geral, né? Português, né? Porque é fácil, porque é uma língua latina. Mas aí vem essa questão essa outra língua como influência, não como interferência, né? Mas eu disse também que o professor ele precisa saber em que momento intervir para que isso não acabe prejudicando a aprendizagem do aluno. Então, o famoso portunhol é uma constante para praticamente todos os alunos. A primeira língua, eles vêm como a segunda, terceira, quarta. Então, é a terceira língua adicional, a quarta língua adicional. Então, eles já sabem uma outra língua anteriormente. Então, essas influências elas são tão fortes que eles acham que estão a gente entender assim, que deve falar para o aluno assim, olha, qual eu vou aprender português? Eu só quero assistir filme, eu quero conversar, eu quero paquerar, sabe? Eu nunca vou pro Brasil, eu vou pro de moleste, não. Eu sou amiga, coisa assim, entendeu? Olha, que bom. Então, o pouco não vai ser um problema para você. Top, né? Então, no vídeo já que você quer, não tem problema. Então, o portunhol agir em contextos mais complexos de comunicação. Agora, se esse aluno, se essa aluna quer morar no Brasil para encontrar um emprego, por exemplo, né, para entrar na universidade, para fazer o CELP-BRAS, que é o exame de certificação em língua portuguesa que a gente tem aqui no Brasil, o portunhol ele não vai ser muito bem visto, né? Então, acho que tudo depende do objetivo, da necessidade do aluno, né? Então, tem momentos que o portunhol não vai ser um impedimento, a gente vai entender, porque a gente faz isso também quando encontra alguém que fala espanhol, né? Um pouquito, saudadezita, amiguito, e tá todo mundo lá comunicando, e é uma prática translingüe, né? A gente está tentando lá, com os recursos que a gente tem, se comunicar com o outro, mas tem que deixar muito claro para eles que, a depender do contexto, o portunhol vai ser mal visto, e o portunhol vai fechar as portas para eles, né? Então, era esse o cuidado que eu tinha com os alunos, né? Então, eu estava dando aula para um aluno que ele ia tentar uma bolsa para estudar na universidade aqui no Brasil, só que esse aluno acabou desistindo porque ele via que ele não saía lá do portunhol, né? E percebeu que justamente o inglês, o português é um pouco mais complexo gramaticalmente, essa é uma outra dificuldade. Então, o português tem muita conjugação de verbo, muita. Então, se você fala, por exemplo, sei lá, o did em inglês, que transforma tudo no passado, a gente não tem um auxiliar como did em português, né? Que é só usar o did e o verbo já vai para o passado. Não, a gente tem eu fiz, ela fez, nós fizemos, eles fizeram, com terminações diferentes para todos os verbos. Então, isso pega muito os alunos. Demais, assim. E questões de verbo é uma coisa impressionante. E pronúncia. É algo que eu chamava muita atenção também, né? Por exemplo, como o inglês, né? Já que a gente está falando mais especificamente dos alunos norte-americanos, estadunidenses, então eles trazem, por exemplo, a aspiração do P e do T, então ele fala também, também. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Alguém imitando gringo, né? Também, porque minha porta. Porque eles colocam essa aspiração do P e do T no português. Tem problema? Não tem problema. Que a gente entende também, porta, né? A gente entende. Mas tem uns que ficam incomodados com isso, porque querem falar como nativo. Falei, olha, se você tem o objetivo de falar como nativo, tudo bem, tira essa aspiração. Mas não fica louco atrás disso, não. Porque todo mundo vai te entender,
vai dar apenas um sotaque de estrangeiro. Olha lá o gringo falando, né? Mas tá tudo bem, a comunicação vai funcionar. Então, tem essa questão dos verbos, tem a questão de eles se embasarem muito no espanhol, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior para saber se o espanhol vai ser um problema ou um recurso. O espanhol, ele é um recurso, tá, gente? Aproveitem disso, eu estou falando aí para quem quiser ter uma formação na área de português como língua estrangeira. O espanhol é, sim, um recurso para a aprendizagem, eles vão fazer muito mais rápidas conexões, eles vão fazer isso automaticamente, mas a gente tem que entender qual é o objetivo do aluno e se esse portunhol não vai ser um problema para a comunicação fora da sala de aula, tá? Eu acho que, pelo que me veio na cabeça, assim, questões culturais também, né, para fora da língua, essa questão do brasileiro ser muito mais aberto, de tocar, né, isso já não é uma questão tão linguística, mas isso é uma dificuldade também, né, porque o americano já é um pouco mais fechado, parece que eles criam uma barreira, que é você aqui e ele lá, né, então a gente dá tchau assim, dá um aperto de mão no ar, né, então isso é outra coisa que a gente precisa trabalhar um pouco mais em aula, como abordar um assunto, o norte-americano tende a ser muito mais objetivo, o brasileiro não, né? Aquela coisa assim, então, eu estava lá com minha mãe, sabe, você conhece minha mãe, lembra de minha mãe, né? Sim, isso mesmo, eu estava com ela naquela festa, a gente faz um rodeio até chegar à história, né? A gente conta toda a família, para depois chegar à história americana, já aquela coisa assim, cadê? Eu estou esperando aí, vamos logo, né? Isso tende a ser mais rude para a gente, né? Fazer aquela coisa mais objetiva, já sou um pouco mais de ignorância, mas são questões culturais que devem ser abordadas também. Muito legal. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que tinha essa interferência essa Não, tudo bem, pode falar. A depender do momento, é interferência mesmo. Essa interferência do espanhol, né? Mas de fato, realmente... Tem. E não precisa ser hispano-falante, não. Eu tenho muito mais contato de ensino mesmo com hispano-falante, com alemão também, né? Eu já ensinei português no curso de alemão. Mas, assim, é inacreditável como todos trazem o espanhol de base. Aí você já percebe que ele já tem o português como língua adicional e já tem outras línguas adicionais, né? Isso já é algo de estudos, né, Lara? Toda língua estrangeira que você já aprendeu anteriormente, ela vai ser a língua base para você aprender uma outra, né? Então, isso não é algo que Diogo está inventando, não. Isso acontece mesmo. Mas a gente tem que ter justamente essa sensibilidade em que medida isso vai ser um recurso ou isso pode ser um problema, né, do aluno. Já que a gente... achei que foi legal que essa pergunta, né, ela veio bem casando com o desafio final que a gente tem aqui. Vou sair daqui todo desafiado. Temos um desafio final agora também. Peraí, deixa eu só... Aqui, desafio surpresa. Já pensou? Aqui. Pronto, tá conseguindo... Tá tudo certo, né? Sim. Prontinho, professor Diogo, de novo. Tem que escolher uma caixinha. Agora vai ser em inglês. Aí eu tenho que fazer o quê? Escolher o número. número. Só escolher o nome. Pick a number. Number 3. 3. Como explicar para o estrangeiro a diferença das seguintes palavras? Gosto, diga o sabor, né? Gosto de verbo. Cor e cor. Colher e colher. Essa tem uma questão de pronúncia muito forte. E normalmente, eu costumo trabalhar de uma perspectiva sociocultural mesmo, tá? Eu trago essas palavras aí para um contexto de comunicação. Então, mas isso é difícil, por exemplo, para hispano-falante. Aí pega a palavra que vocês não trouxeram aí, mas avô e avó. É o fim, né? Então, falar, gente do céu, para ter essa diferença do espanhol, né? Avô, vou falar sempre avó, avô, é muito difícil. Então, eu tento trazer isso para um contexto de comunicação em que essas palavras podem surgir, né? Então, gosto, por exemplo, eu trago muito assim, qual é o seu gosto musical? E a pessoa vai falar, eu gosto disso, né? Então, eu trago essas questões de pronúncia, mas eu trago essa pronúncia um pouco mais contextualizada. Então, a partir dos usos que a gente tem dessas palavras, né?
Agora, eu nunca vi cor e cor. É engraçado, né? Eu sei de cor. Eu nunca vi esses. O de gosto, eu já fiz isso em aula. Cor e cor eu nunca vi também, né? Mas, obviamente, que eu ia me embasar no contexto de comunicação. Tá? É o mais importante, é não ficar assim, meu aluno não consegue, hispano-falante, por exemplo, não consegue fazer essa diferença do O e do O. Né? Então, como fazer isso? Olha, mostra um contexto. Porque mesmo ele falando assim, eu gosto de açúcar, a pessoa vai entender que ele está falando eu gosto de açúcar. Né? Não tem como a pessoa se confundir. Vai dar um sotaque? Vai dar, mas qual é o problema? Todo mundo tem sotaque. Interessante, muito bom. Será que dá tempo de fazer outro desafio? Em 2 minutinhos, talvez? Eu tô pronto. Number 2. Expressões vocativas. Vixe, uai, oxe, oxente, oxe, 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 oxe. Eita, como é que você... Isso vem naturalmente. Isso já aconteceu. Isso aconteceu Na verdade, não foi nem só expressão, veio apresentado no contexto da negativa dupla, né? Que a gente fala não vou não, né? E aí eu comecei a cantar uma música, assim, né? Aquela música, vou não, quero não, posso não. E eu vim cantando isso do nada, assim. Aí uma aluna falou, vocês sabem que música é essa, Lara? Vou Sim, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. E aí fica você olhando para mim. Aí foi justamente essa da dupla negativa com o Oxi, né? Aí eu falei, você não conhece essa música? Eu estava aqui no Brasil ensinando. Acho que não foi... Eu não estava nem em Cuba nem nos Estados Unidos, não. Eu estava no Brasil. E estava tocando essa música, estava todo mundo cantando essa música na época, e eu vim cantando essa música também. Não vou não, quero não, posso não. Aí eu falei, você nunca ouviu essa música? Aí a aluna, não. Eu falei, oxe, como assim? O Oxi veio. O Oxi veio. O Oxi veio e ali, a partir disso, a gente teve uma aula sobre expressões. Eu não tinha nem planejado isso. Mas tem um vídeo, gente, se vocês quiserem trabalhar com isso, que é um vídeo do Porta dos Fundos. Não sei se a Lara conhece, vocês conhecem, que é sotaques. Eu acho esse vídeo maravilhoso para aula de português. Porque a cada situação... É uma entrevista de emprego, olha que interessante. É uma entrevista de emprego. E nessa entrevista de emprego... o entrevistado, a cada pergunta que se faz, ele muda o sotaque de acordo com a experiência que ele teve. Então, por exemplo, se vai falar de relacionamento, ele fala como um gaúcho porque ele teve uma namorada gaúcha. Se ele vai falar de família, ele vai falar com sotaque baiano porque a família dele é do Nordeste. Se ele vai falar sobre salário, ele vai falar como um carioca. Então, é muito legal e traz todas essas expressões aí. E é interessante porque eles não falam apenas descontextualizado, a gente consegue discutir isso como assim, a cada situação comunicativa a nossa língua muda, mesmo falando português. Claro que a gente não vai ficar falando sotaques diferentes, mas o registro é diferente, né? E é isso que eu gosto de discutir com os alunos. Você não vai usar o mesmo português com todo mundo. Claro que você não vai usar um sotaque diferente com todo mundo, mas a língua vai mudar, mesmo sendo português. Nossa, então tá aí uma dica aí para esse vídeo, sotaques, Porta dos Fundos. Perfeito. Dá para fazer uma discussão maravilhosa. Uma verdadeira aula, tô amando. Mais um, professor, qual? One. Como encontrar equivalentes em inglês dessas expressões, né? Olho da cara, nem que a pacatuça, quando a galinha nascer dente. Eu nunca vi quando a galinha nascer dente, mas é equivalente a nem que a vaca tussa, né? É? Será? Parece quando a galinha nascer dente? Não sei, gente. Acho eu nunca ouvi. Não é do meu dialeto. Mas aqui do interior. Meu dialeto da capital aí não consegue, Olha, não. Que interessante. Somos brasileiros, todos brasileiros, e ainda assim não sabemos. Pois é. Não tem como a gente dominar. Essas caixinhas, elas estão mostrando justamente essa diversidade, né? E questões teóricas também importantes de como trabalhar essas questões sociolinguísticas, né? Eu trabalho com não somente essas, mas eu gosto muito do Gringo Dictionary. Vocês conhecem o Gringo Dictionary? É o melhor recurso para se trabalhar expressões do Brasil em língua estrangeira. O que é bom
é que eles não trazem o equivalente em inglês, porque não existe equivalente em inglês. Já começa falando assim, porque o aluno começa, como é que seria nem cavacatuça? Aí o aluno vai lá, not even the cow. Eu falei, não, gente, não coloca o cow aí, não. Pelo amor, bota, não, isso não vai funcionar. Você vai falar isso, ninguém vai entender, né? Então, o mais interessante é a gente brincar com a criatividade deles mesmo. Isso aí eu falo com os alunos quando estou ensinando inglês, né? Vamos pegar essa página do Gringo Dictionary e entender qual foi a compreensão, qual foi o processo criativo que eles passaram, né, para se chegar a essa tradução. Às vezes, a tradução ao pé da letra. Aí a gente percebe que não funciona. Mas aí eles trazem toda uma questão cultural, e aí eles explicam embaixo. Aí é que está o interessante. Mesmo se não existe equivalência, eles colocam nesse dicionário o significado. Então, isso você fala quando a pessoa não acredita que algo vai acontecer, vai dizer nem que a vaca tussa. Aí eles trazem a tradução, mais ou menos em inglês, né? E embaixo a definição. Eu acho isso excelente. Então, vai aí outro recurso para a gente trabalhar com expressões idiomáticas, o Gringo Dictionary. Só entrar no Twitter lá. Tem no Twitter, tem no Facebook também. Dá para se trabalhar tudo isso. Então, a ideia é, primeiro, trazer isso num contexto para o aluno, explicar que pode ser que não exista equivalência, e se existir equivalência, não vai ser a tradução palavra por palavra. Por quê? Essas expressões, elas são muito culturais. São culturais mesmo. Então, não tem como a gente transplantar a nossa cultura para um outro país. Tem que entender o que funciona nesse outro país. Perfeito, excelente, excelente. Eu dou muita risada desse dicionário. Eu adoro. A translinguagem come solta ali. Podemos ver a última? Pode. Essa aqui é boa, hein? Como explicar para um estrangeiro a diferença entre ele teve que ir, ele tinha que ir, ele tem que ir? Boa pergunta. Chegou na fase da gramática, você fala assim, e agora, né? Vou deixar para vocês essa daí. Para os próximos formados em português, porque essa questão do teve, eu vou falar de alunos hispanofalantes, né? Porque isso causa um problema mesmo, né? Que é o verbo haver em espanhol, e é totalmente diferente do espanhol, né? Porque é hubo, enfim, a forma do verbo muda. Eu acho que nesse caso aí, vale sim um trabalho com gramática, mas uma gramática contextualizada novamente, né? Isso aí você vai ter que falar de nomenclaturas. Você vai usar o passado, o outro é o imperfeito, o outro você vai falar algo, né, de obrigação, né, que ele tem que fazer algo no presente. Então, eu não sei, algum mais funcionalista aí poderia explicar isso de uma forma um pouco mais funcional, mas quando chega em verbo, assim, principalmente para falantes de espanhol, eu lanço mão de algo mais gramatical mesmo, tá? Mas se vocês tiverem outras ideias aí, por favor, estou aberto. Quando a gente estava organizando, né, o dia de hoje, a gente ficou entre nós, mas e como é que é? Porque os termos verbais, ele realmente exige uma... Sim. É de um requinte. Sim, gente, é verdade. A nossa língua, não estou dizendo que ela é mais fácil ou mais difícil, porque chinês para a gente deve ser bem difícil também pela distância. Mas se for um hispano-falante, vai ser mais fácil do que um alemão, por exemplo, aprendendo isso. Então, não tem essa questão de ser mais difícil, depende muito da língua de partida, né? Mas eu acho que, para falar de verbo, aquelas expressões, tudo bem, o gosto e gosto, colher e colher, dá para a gente colocar no contexto, mas quando vem essas questões de comparar 3 tempos verbais, isso a gente vai ter que lançar mão da gramática. Novamente, eu não sou contra o ensino de gramática. Eu só acho que o ensino não deve partir disso. Mas vai ter um momento que você vai ter que falar. E no nosso livro, lá no Brasil Intercultural, essas explicações, elas vêm, tá? Elas são trazidas para os alunos, porque os alunos, eles pedem gramática. A gente tem um público, né, que ainda foi ensinado na sua língua materna bem gramatiquês, né? Então, a gente precisa atender a essa parcela também. Com certeza. Sim. Muito bem, chegamos ao fim. Foi tão legal a conversa.
Sim, foi maravilhosa mesmo. Aprendi Espero que muito. vocês tenham gostado um Muito pouquinho. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá, gente? Por favor, para me contatar, pedir sugestões de materiais, para a gente ter outras conversas em outros espaços. Parabéns, professora Silara, pelo projeto, tá? De colocar aí os nossos alunos e alunas do CFP em contato com outras possibilidades de estudar língua, outras perspectivas, trabalhando com essa questão tecnológica, que é tão importante. Então, imagino aí como isso deve estar sendo para a formação de Raquel, para a formação da Stephanie também, da Rachel, né? Rachel, eu chamava de Rachel na sala de aula. Como isso deve estar sendo produtivo para a formação delas, né? Então, é um projeto, assim, excelente. Eu só tenho a parabenizá-la aqui e agradecer por estar fazendo parte desse momento. São excelentes. Rachel e Stephanie. São ótimas. A gente que agradece, né, por você ter topado, né, fazer parte desse projeto, que foi aí uma aula maravilhosa aí pra gente. Nossa, meu Deus do céu. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Um baita conhecimento. Com certeza. E a gente deixa um espaço aqui para você divulgar, né, algum projeto que você esteja trabalhando. Então, como eu já falei bastante, né, ao longo da apresentação, eu só tenho a dizer assim, que eu estou muito feliz de estar trazendo um pouquinho dessa discussão do português língua, vou falar adicional agora para ficar no final na cabeça das pessoas, né? Português como língua adicional aí para o CFP. Então, vai ser um projeto meu, a sugerir uma disciplina optativa, né, para os nossos alunos do CFP terem um contato com o ensino de português como língua estrangeira, né? Então, eu acho que esse é o meu propósito, né, nesse processo que a gente está fazendo de repensar o nosso currículo, e talvez expandir não só para alunos de inglês, né, mas para os de Libras e de português também, porque a gente tem que unir, gente. É língua portuguesa, mas é como língua adicional ao estrangeira, então precisa de áreas, precisa de um esforço interdisciplinar. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar desde já, né, Lara? De que o nosso curso ele é interdisciplinar desde a sua origem, e que as línguas elas não devem ser confinadas a um espaço específico, a língua é de todo mundo, né? Então a gente precisa ter acesso a elas cada vez mais. Então eu sou a favor realmente de a gente trazer esse multilinguismo à tona, porque o monolinguismo sim que é um mito, né? Ninguém é monolíngue, gente. Vocês perceberam aqui hoje que mesmo em português ninguém é monolíngue, então a gente tem vivências diferentes. Então, a gente está entendendo língua como experiência, língua como vivência, língua como identidade. Então, se língua é identidade e experiência, toda língua é diferente, porque o falante é diferente, né? Então, eu quero que a gente faça esse esforço, né? O Babel tem feito isso, né, de oportunizar esse contato com outras línguas. O próprio Idiomas Sem Fronteiras, do qual eu sou coordenador também, a gente tem oportunizado essa experiência na língua inglesa. Aí vem Libras com o Babel. Então, cada um está fazendo, mas eu acho que a gente precisa dialogar mais, né? E fazer assim, todo mundo junto. Não precisa ser cada um no seu lugar, não. Eu acho que a gente precisa dialogar e pensar que a gente é multilíngue da cabeça aos pés, né? Isso é mais justo com quem está aprendendo. Porque apenas aprender uma língua quando se pode aprender 3, 4, 5, 6. Imagine a contribuição que isso vai dar. E eu gostaria de convidá-los e convidá-las aí para um curso, um mini curso que eu vou dar, acho que eu já até divulguei, né, no site de letras, já pedi para o colegiado divulgar também, sobre translinguagem, que eu vou dar na Universidade Estadual do Goiás, vai ser online, tá? As inscrições vão até amanhã. A inscrição é mandando um e-mail para mim, para quem quiser participar, vai ser um mini curso que eu vou dar das 5 às 7 horas da noite no dia 11. E no próximo semestre, já quero deixar aqui adiantado que eu vou fazer um curso sobre translinguagem para todo mundo que quiser, que já ensinar línguas. Tá? Pode só repetir o horário, por favor. É de 5 às 7 da noite no dia 11. A gente já tem vários inscritos aí, eu não sei como é que eu vou dar conta, né? Vai ser um mini curso, mas quem não puder participar ou não tiver mais vaga, eu vou dar um curso sobre translinguagem, a gente vai entender que perspectiva teórica é essa, como isso pode ser aplicado no ensino e a pesquisa,
no primeiro semestre do ano que vem, né, que vai fazer parte do projeto de pesquisa que eu tenho aqui no CFP, que é Pedagogia Translingüe e Ensino Online. Que incrível! Obrigado, meninas. Thank you very much. Thank you. Obrigada. Muito Bye, obrigada. bye. Não nada, mano. Imagina, Lara. Um beijo. Beijo. Esse foi o nosso Línguas em Cast, espero que você tenha gostado. Comenta sua opinião, sua curiosidade sobre o tema. Compartilha para mais pessoas conhecerem sobre esse tema. E aguarde o próximo, que também vai trazer um tema muito interessante. Tchau, tchau!